R$ 3 bilhões é o número de hoje. Este é o número que o governo federal já arrecadou de impostos com os sites de bets no Brasil, mais de R$ 3 bilhões. Hoje no Brasil, são o segundo maior número de visitações no Brasil inteiro, só perde para o Google. É o Google em primeiro lugar e os sites de bets já são a segunda maior número de visualizações no Brasil. E agora está sendo movimentado no Senado um projeto de lei que volta lá em 1946 para poder legalizar os jogos de azar no Brasil e legalizar cassinos. Mas vamos lá, Tasso, mais uma vez, o que aconteceu pela semana? Fala com a gente. Antes disso, eu só queria comentar, a Austrália é um dos países que é mais avançado no mundo de apostas, no mundo de cassinos, no mundo de coisas assim. Então tá sendo uma inspiração tanto pro Brasil quanto pro resto do mundo que tá se movimentando nesse mercado. Vamos ver o que acontece, porque lá tem bar, tem caça-níquel, tipo, pelo que parece em todo lugar. Não sei se isso é bom com a responsabilidade financeira que tem no Brasil, Qual país? na Austrália. Austrália. Mas nos Estados Unidos, alguns lugares são legais, né? Por exemplo, a gente fala de apostas lá. Em vários lugares é legal fazer aposta, mas o estado de Nevada é legal. Atlantic City também é legal. Austrália tem, mas isso é realmente algo para se pensar como é que vai lidar isso, porque eu não sei se o brasileiro está pronto para a total liberdade de jogos. Mas, minha opinião, eu acho que certas coisas têm de ser legalizadas. Já existe o jogo clandestino no Brasil. A melhor coisa que o governo fez foi legalizar as bets. Tem normas a serem cumpridas, tem impostos a serem arrecadados que antes não existiam. Então, o jogo existe. Ele é fato real do Brasil e eu acho que o governo tem de legalizar, tem de correr atrás disso, mas também tem de ser um trabalho de conscientização. Por exemplo, em Macau, a segunda Las Vegas do mundo, você já teve a oportunidade de ir lá, eu também já tive a oportunidade de ir lá. A verdade é o seguinte, estava tendo um problema gigantesco com a China, que aposentados viraram viciados em Macau. Então hoje, aposentados chineses só podem entrar em Macau uma vez por mês. Eles não podem ir mais vezes, porque eles estavam em todo final de semana, estavam gastando todo o dinheiro que estavam recebendo. Então hoje é proibido que o cidadão chinês vá a Macau mais de uma vez por mês. Bom, mas vamos lá, os números da semana. Para o sobe e desce da bolsa. Primeiramente, o Ibovespa tem uma alta de 2,97%, então subiu um pouquinho, passou de 140 mil pontos, está em 141 mil pontos. Dólar recua 1,6%, o Bitcoin fica estável, mais ou menos 108 mil dólares. S&P 500 tem uma alta de 0,28%, Nasdaq sobe 0,43% e Eurostock sobe 1,3%. Nikkei, representando os mercados asiáticos, subiu 1% e se mantém nisso. Eu queria fazer um comentário sobre o S&P 500. O mercado de ações americano hoje bateu o seu recorde histórico que foi atingido há 5 meses atrás. Então a gente está tendo o mercado brasileiro subindo, o mercado americano subindo, muita coisa acontecendo nos mercados mundiais, mas máxima histórica também nos Estados Unidos. Vamos seguir então para os temas principais? Vamos lá. PIB brasileiro volta a surpreender. Musk versus Trump, a briga escala e um novo partido político tá vendo se vai entrar na jogada. O presidente do Irã acusa Israel de tentativa de assassinato e o BRICS ampliado mostra algumas rachaduras internas. Começaremos pelo início? Vamos lá. Então vamos lá, o PIB brasileiro está em ascensão. Agora a economia brasileira começou a respirar um pouco de novo. Tem um crescimento de 3,5% nos 12 últimos meses, muito puxado pelo agro, pelo consumo interno, que continua a ser motivado principalmente pelas medidas assistenciais que tem por causa do governo e por causa do consumo, no geral, da alimentação. Então, crédito é uma coisa que, apesar de estar muito alta, ainda está sendo consumida e o consumo está rodando por causa dessas medidas assistenciais. A gente, às vezes, não tem a noção quando a gente fala nas medidas assistenciais em pequena escala. Teve uma bolsa gás de X reais. Em um momento, em um valor individual, ela é pequena. Mas quando você traduz isso em milhares e milhares de pessoas, se torna um valor muito grande. A gente está vendo, está literalmente afetando o crescimento da economia. Mas volta aquele negócio, o governo continua sem dinheiro para fazer investimentos, mas está criando esse momento que para mim é um momento eleitoral. E eu volto a dizer, eu acho muito importante. O Bolsa Família é extremamente importante, um projeto muito, muito, muito importante. A gente viu que diminuiu o número de crianças que não estavam indo na escola, diminuiu crianças na rua, diminuiu pedintes. Então é um projeto importantíssimo. Mas junto com o Bolsa Família, temos de criar projetos como as pessoas conseguem sair desse cenário de precisar desses auxílios. Eu sou a favor, mas também sou a favor de que seja criado mecanismos para que ajudem as pessoas a não serem dependentes desse processo. O PIB brasileiro subindo, o agro se torna mais uma vez o fator de crescimento do PIB brasileiro. Também volto a dizer, o projeto industrial do Brasil está sumindo, está sendo sucateado, a gente tem de resgatar isso. O país que não produz indústria se torna um país pobre. Eu falo muito isso, a gente exporta água. Boi precisa de água, trigo precisa de água, soja precisa de água, milho precisa de água, e água é um produto barato. Então, o agro tem de continuar,
mas temos de também rever toda a estrutura de industrialização no Brasil. Mas, fugindo desse tema, é muito importante que o Brasil está crescendo. Tomara que seja um crescimento sustentável, não um crescimento temporário. E por falar nisso, foi liberado o frango brasileiro, né? Exportações. Também vai ajudar mais ainda o crescimento nosso. Outra coisa que é relacionada ao PIB, acho que é legal de falar, tá crescendo, tá legal, assim, o consumo interno vai aumentando, é legal para quem lucra, para quem mexe com o comércio, mas os juros também estão muito altos e por causa dessa falta de disciplina fiscal que o Brasil tem, os juros vão continuar altos e isso é ruim para quem movimenta, quem pega empréstimo, quem roda negócios, quem movimenta a economia de fato. Mas vamos então para o próximo tema, Musk versus Trump, a briga e o novo partido. Então, a treta agora subiu de nível. A gente já sabe que eles estão brigando há muito tempo, que tá o Elon Musk de um lado, que tá o Trump do outro, depois que eles tiveram as briguinhas internas dele do governo. E agora o Elon Musk bateu de frente com o Trump. Ele anunciou que iria criar um novo partido, que chama Partido da América. Seria um partido conservador contra as ideias do Trump, que ele falou uma coisa e agiu de forma diferente com o que o Elon Musk esperava, pelo menos, né? Então, seria para as eleições de 2026, foi derrubado aparentemente, mas ele está vendo se consegue voltar. Na verdade, o Elon Musk está fazendo o que ele sabe fazer de novo, né? Mantendo-se na mídia, ameaçando política com um ato político. Tem gente que perguntou, o Elon Musk vai ser candidato à presidência? Não, o Elon Musk não pode ser candidato à presidência, ele é um cidadão sul-africano, ele não é um cidadão, ele é um cidadão americano, mas ele é sul-africano, e pela lei americana você só pode ser candidato à presidência sendo nato nos Estados Unidos. Então ele não pode. Tem gente perguntando, o Elon Musk vai ser candidato a presidente? Não, não vai. Mas ele fala em criar o terceiro partido. Na verdade, existem micro partidos nos Estados Unidos. A gente não comenta que eles não têm nenhuma representação política dentro dos Estados Unidos, mas os principais partidos lá é basicamente o partido, um país bipartidário com os democratas e com os republicanos. Mas fala-se o terceiro país, por exemplo, teve candidatos já, o Ross Perot candidatou por um partido independente, vira e mexe aparece, mas não tem expressão. São dois titãs, então um titã político e o homem mais poderoso do mundo e o homem mais rico do mundo. Mais cedo ou mais tarde, essa grande novela que a gente está vendo aí, eu acho que vai terminar em desculpa, desculpa, mas mais uma vez, os dois no topo da mídia fazendo barulho. E, comentando em Elon Musk, ele lançou agora uma inteligência artificial para adultos, chama-se Grok, e tem de ter idade mínima de 18 anos, é uma inteligência artificial, um ChatGPT com personalidade, que fala palavras indevidas, que é cheio de atitudes, chama-se Grok 3 ou Grok 2, mas observem aí, vai ser, daqui a pouco tá invadindo os celulares de todo mundo aí, a inteligência artificial do Elon Musk. A Grok, ela é a inteligência artificial do X, né? Ela já existe há um tempo, mas tem esse ideal de realmente a liberdade de expressão que o Elon Musk tem e tudo mais. Menos restrição, mais liberdade. É legal, até depende muito de como é que as pessoas usam isso, mas é interessante de se ver. Vamos seguir então. Oriente Médio em chamas. Agora o Irã acusa o Israel de tentar assassinar o presidente com um ataque de drone. E isso amplia muito a tensão que a gente já está tendo, tanto na Rússia quanto no Oriente Médio. Na China está estabilizado, para te falar a verdade. Estava China e Taiwan e ataque, sei lá o quê, mas até agora não aconteceu nada. Então, assim, não podemos comentar muito sobre. Mas, enfim, a gente vai ver os resultados disso muito sobre o petróleo na prática e aumentos de preço da gasolina, aumentos de preço do diesel. Por enquanto, não aconteceu muita coisa, diferente do que já tinha acontecido antes, porque foi uma tentativa falha. Mas se realmente for real essa tentativa, a gente provavelmente vai ver impactos disso na prática. De novo, o Estreito de Hormuz se torna o grande preocupador, que o Irã fala que vai fechar, vai bloquear, vai dificultar, e é só o papo disso, sobe o preço do petróleo. Mas, são tudo especulações e opiniões, nós vimos que Israel, em um movimento, eliminou 17 generais e 14 cientistas no Irã em um piscar de olhos. Eu acho que tem muita mídia nisso aí. Eu sou da opinião que, se fosse de interesse político de Israel e políticos dos Estados Unidos, eles já teriam eliminado o chefe de Estado do Irã. A Mossad talvez é uma das inteligências mais eficientes, militar, que existe no governo de Israel. Então, minha opinião é que é um movimento político aí, porque se fosse do interesse eliminar o Ayatollah, provavelmente teria acontecido. Já mostram diversos estudos que, tirar do poder um líder que está lá, a população sofre muito pelo total caos da desorganização. Nós vimos isso no Iraque, nós vimos isso na Líbia, nós estamos vendo isso acontecer na Síria. Então, eu não sei se existe um interesse imediato da remoção do líder que está lá, mas mais chamá-lo para a mesa e mostrando, olha, se você não vier para a mesa para negociar, não vier para a mesa para conversar,
você está vendo que nós temos capacidade de te tirar daí. Então, para mim, é uma pressão para trazer para a mesa o governo iraniano para uma conversa séria agora, mostrando que a última barreira foi quebrada agora. Estamos dispostos a usar violência. Você quer vir conversar ou você quer que a gente acabe com isso de uma vez? Eu acho que esse é mais um movimento político que está acontecendo agora. E o Irã tentando angariar o apoio popular, tá vendo? Eles estão tentando destruir a gente, tá vendo? Eles estão tentando destruir a gente. Tentaram um ataque contra a minha pessoa. Lembra que o Ayatollah não é só um líder político, ele é um líder religioso também. O Paquistão também, como a gente sabe, é um exército muito forte no mundo, tem uma população muito grande e é, de certa forma, aliado ao Irã. Então, pode ser que esse não ataque direto ao líder, ou assassinato de fato, esteja envolvido com isso. E uma possível retaliação, que eu ainda acho que seria difícil, mas de parte do Paquistão. Outra coisa que você comentou também sobre a instabilidade política, a gente consegue ver isso até um pouco mais perto no Haiti, por exemplo. É uma coisa que já está há anos em relação a uma guerra civil que nunca para. É uma gangue entrando no poder, outra gangue entrando no poder, coloca um político fantoche e continua briga, 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 briga. No final é ruim para quem vive lá. Por último, BRICS é ampliado e algumas rachaduras começam a acontecer. Uma coisa interessante que aconteceu foi o Trump comentando sobre taxar países que eram anti-americanos. Ele taxou o bloco do BRICS inteiro, qualquer país que se aliar ao BRICS, como países que estão adotando políticas anti-americanas. O Lula até falou um discurso sobre isso. A comunidade internacional não acha muito legal, porque, afinal, o Lula, o Brasil brigar com os Estados Unidos não é uma coisa muito interessante. O país tende a ser um país mais neutro em relação à política, porque tem muita influência dos Estados Unidos, mas vende muito para a China. Então, definir um lado certo pode ser que não seja tão interessante para nós. Mas tem que lembrar que a gente é uma das frentes do BRICS, né? Como é que faz em relação a isso? Mas eu volto a dizer que esse bravado político se torna interessante em um ano eleitoral, mas ele pode se tornar um tiro no pé. Eu vou brigar aqui os Estados Unidos. É cruel dizer isso, mas o Brasil, quando a gente fala de grande política internacional, tem só se enfraquecido. Inclusive, a imagem do presidente Lula lá fora enfraqueceu muito. Então, o Brasil não está em posição de berrar, de espernear. A gente precisa de todo o mundo fazendo negócio com a gente. Eu sou a favor de um Brasil forte, um Brasil rico, um Brasil capaz de sentar na mesa e negociar sério, não de ficar gritando e pulando e não sei o quê. A gente precisa ganhar o respeito político internacional novamente, que a gente está perdendo essa simpatia que o Brasil teve lá fora, e a gente estava ganhando força política internacional, e agora nós estamos perdendo essa força política internacional. Esses dias, recente, o presidente fez um comentário, quem é que criou o dólar como moeda internacional? Isso foi criado lá na Segunda Guerra Mundial, já é um fato histórico, foi definido na Segunda Guerra Mundial, e o Brasil tem que ser inteligente, o Brasil precisa do comércio europeu, o Brasil precisa do comércio americano, o Brasil precisa do comércio chinês. Nós temos de trabalhar para aumentar esses comércios e não diminuir esses comércios. Então, a postura de, eu vou brigar, eu vou brigar, eu vou brigar, não é inteligente, até porque a gente não tem condição de virar e eu vou brigar, eu vou brigar. Desculpa falar, mas o Brasil vai tentar mostrar bravado, formiga, por mais que faça exercício, o elefante pisa na cabeça dela e o resultado não é bom, né? Então, a gente tem que ser inteligente. O Brasil precisa ter atitude inteligente, nossos políticos têm de ter atitude inteligente para expandir o comércio brasileiro e não restringir o comércio brasileiro. E agora um pouco mais para mercados e empresas, vendas. A Apple lança a IA própria. Agora vai ser no iOS 26, a Liquid Glass. O AirPod vai poder traduzir ao vivo e vai ter o coach de saúde integrado com o ChatGPT. É uma integração muito interessante, principalmente que a gente tem visto, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, a inteligência artificial sendo aplicada em diversos cenários diferentes e a Apple ficando para trás em relação a todas as grandes competidoras tecnológicas, né? Finalmente ela dando um passo na direção certa. Vamos ver como é que o mercado reage a isso. Entre aspas, a Apple se perdeu nesse mundo de inteligência artificial. Todo mundo sabe que a Siri ficou léguas atrás das novas tecnologias de inteligência artificial. Você faz uma pergunta para a Siri, ela fala assim, não entendi. Você faz a mesma pergunta para o ChatGPT, ele te dá uma resposta. Você fala para o Gemini, ele te dá uma resposta. E, na verdade, a Apple está tentando firmar uma parceria para que a ChatGPT crie produtos especificamente para integralizar todo o sistema da Apple com a ChatGPT. Existe dentro da Apple também uma política de está na hora de a gente desenvolver nossa própria inteligência, mas hoje eles estão se aliando cada vez mais ao ChatGPT como ser o AI deles. E eu também queria fazer um comentário, né? O novo AirPods agora vai ter habilidade de tradução. Então, como é que vai funcionar isso? Vamos supor que eu estou conversando com você e você fala chinês e eu falo português. Eu vou botar no meu AirPods, né, regular lá para poder traduzir chinês, e você botar traduzir português, a gente vai conversar e vai ouvir a tradução simultânea. Alguém virou para mim e falou assim, então ninguém vai precisar estudar mais um outro idioma. Não acredito nisso. Vamos voltar atrás quando eu falei assim, saiu o livro
digital, ninguém vai parar ou todo mundo vai parar de ler livro. Hoje, a venda de livros aumentaram no lugar de ter diminuído. Vai mostrar o seguinte: quem consegue falar o segundo, ou terceiro, ou quarto idioma, na minha opinião, vai ser respeitado ainda mais nas relações comerciais e nas relações pessoais, porque a pessoa fez um esforço para estar tentando se comunicar. Então, se você está estudando inglês, se você está estudando espanhol, está estudando francês, está estudando chinês, continue na empreitada, porque esse habilidade e carinho que você está tendo de realmente aprender outro idioma, no lugar de ficar só usando, entre aspas, inteligência artificial, vai ser reconhecido ainda mais pelos outros países, por pessoas de outras nações, minha opinião. O livro, desde que começou a venda dos livros digitais, explodiu o número de vendas de livros físicos e também aumentou muito, se tornando o principal presente. Livros físicos são o principal presente que uma pessoa dá para outra. É um símbolo de tanto carinho quanto querer o bem para a pessoa, né? Intelectualidade, conseguir ensinar alguma coisa nova. Outra coisa muito interessante é que agora, como você falou, pô, você vai agora ter uma inteligência artificial que consegue traduzir automaticamente. Isso quer dizer que ninguém mais vai aprender inglês ou outra língua. É a mesma coisa que as pessoas falaram em relação à programação, por exemplo. Agora que consegue se fazer o ChatGPT programar quase que automaticamente para você, você tem que saber os comandos certos para dar para ele, você tem que saber a forma certa de conseguir interpretar essas coisas. Se acontecer algum erro, se acontecer algum problema de tradução, por exemplo, em uma negociação comercial, onde um número na conversão deu errado, você tem que saber isso bem, senão podem dar problemas graves. Então, entender bem é importante. Por falar em livro, nós temos um livro que nós publicamos no Brasil, que é Pobreza é Opção, que está disponível hoje na Amazon, em algumas leituras também no Brasil, mas nós também lançamos um livro agora em inglês, que eu trabalho, minha atividade principal é o ramo de pedras e joias. Lancei um livro na Amazon, nos Estados Unidos, que chama-se Stories of a Gem Hunter, Histórias de um Caçador de Pedra, que conta um pouquinho de algumas aventuras interessantes que eu já tive mundo afora dentro do ramo de pedra. E o nosso livro bateu número 30 no ranking da Amazon de biografias e aventuras. Então a gente está muito contente com isso, que não é fácil, não é fácil, é muito difícil ter um livro na Amazon e conseguir ranqueá-lo entre os top 50. A gente chegou ao número 30. Então, se você lê inglês e tiver interesse por algumas histórias do ramo de pedra, procure o nosso livro. Ele está em inglês, só por enquanto, chama Stories of a Gem Hunter. Seguindo para o próximo, então. Petrobras corta a gasolina em 5,6%, aliviou nos postos, mas como a gente disse em relação ao Irã, em relação a toda essa guerra, principalmente nos países exportadores de petróleo, a tensão comercial continua. Então a gente não sabe por quanto tempo essa queda realmente pode durar. E vamos ver flutuações aí, porque qualquer espirro naquela área vai subir, qualquer espirro do lado de cá vai descer, então essa flutuação do petróleo, eu acho que ela vai continuar por um período aí, é, não consigo dizer quanto tempo, acho que ninguém consegue, mas podemos acostar com sobe e desce nas bombas, a menos que haja uma intervenção mais inteligente do governo nisso aí. O Banco Central Europeu faz o oitavo corte seguido e a taxa básica da Europa vai para 2%. Teve agora, de fato, o decreto do fim da LCI e LCA, então não vai mais ter isenção de imposto de renda. A PEC avançou, o mercado tentou reagir e tudo mais, mas assim, já era uma medida que eles estavam falando que iam fazer, eles estão precisando de arrecadar mais dinheiro e a gente já sabe que eles têm que tirar isso de algum lugar. O pacote fiscal é reequilibrado em relação ao IOF. Agora teve a China reabrindo as portas para o frango brasileiro. E por último, um que eu acho bem interessante, se você quiser comentar sobre, eu acho que vale a pena, é que teve um hacker que expôs uma brecha no Pix. Foi um roubo bilionário e alertou um grande risco de cibersegurança relacionado a APIs do Pix. Qualquer coisa que envolve tecnologia corre risco, mas esse foi um roubo de tecnologia. Literalmente, um hacker ou hackers entraram no sistema de compensação de Pix, numa empresa que presta um serviço terceirizado e literalmente roubaram 540 milhões de reais e espalharam por contas afora. Pelo que eu entendi, até agora ninguém foi preso, mas existe uma fragilidade e tem de ser observado. Quem sabe você foi acreditado aí de surpresa R$ 1 milhão. Então, não sei, mandaram para centenas de milhares de contas dinheiro Brasil afora. Se você foi acreditado, toma cuidado, porque a Polícia Federal vai atrás de você, tá bom? O meio que eles conseguiram acesso a essas contas foi, em sua maioria, pessoas que vendem suas contas de Pix na internet. É ilegal, você está se tornando um laranja, mas tem gente que não tem muita noção disso e acaba vendendo, disponibilizando acesso para contas de banco. E, enfim, isso é ilegal, não façam. É, Tomara que resolva essa situação rápida.
né, essa falha no sistema aí, que não ocorra outra. Segurança tem de ser vigiada, porque é um gato e rato. Estão sempre tentando descobrir como é que pega e tem de antecipar. Tomara que ninguém. E esse crime foi dentro de instituições e não pessoas, mas pode virar uma chave e amanhã ser prejudicado pessoas. E isso aí que você falou é muito válido. Muito cuidado quando você. Tem gente que às vezes está oferecendo aí R$ 10, R$ 20, R$ 30 para comprar a sua conta. Muito cuidado, isso dá cadeia. E é isso, basicamente essas foram as principais notícias da semana. Se você gostou, comenta aí, dá like no Spotify, tem Aprender é a opção no YouTube também, TDX Brasil no Instagram. E é isso, muito obrigado, até a próxima. Tchau.